vida, um único, né? Prestei para a Também. zootecnia em Lavras, passei e lá eu fui fazer meu curso, né? E quando eu entrei no vestibular, né, como acho que acontece com a maioria, eu tinha várias ideias. Eu gostava muito de peixe, né, e essa era uma área que me interessava. Mas uma das primeiras oportunidades que me apareceu na universidade foi para trabalhar num experimento com gado de corte, que era uma área que me interessava e que depois virou a minha paixão dentro da zootecnia. Mas nesse experimento, o que eu mais trabalhei foi fazendo silagem de capim-elefante, na época, fazendo sacharina, que era o que, Na nossa época tinha muito disso, né? né, acho que a maioria não deve nem Nem imaginar o na... que, que é que, isso, que é isso? mas na época, vão lá, pesquisam, vê se vocês descobrem o que é sacharina. Vamos lá, Era, depois uma, contei pra gente. era um projeto de mestrado e eu fui trabalhar e eu acabei me envolvendo, né? Me apaixonei pelo gado de corte. Quando eu saí para fazer meu mestrado, eu fui com foco em gado de corte, tá? Acabei trabalhando com feno, com tratamento para qualidade do feno, e o doutorado eu fui também para trabalhar com gado de corte e entrei na área de silagem, né? Meus experimentos foram com bovinos de corte, mas daí que a gente vai descobrindo que, independente da espécie que eu tô, os animais precisam comer, Comer. né? Então, eu não sei, né? No meu caso específico, a forragicultura nunca foi talvez a minha predileção maior, mas ela acabou acontecendo e eu acho que é o que acontece com todos os colegas aí que trabalham direto com animais. Produzir comida é o maior desafio, é o que mais toma tempo, né? Então, numa fazenda, a gente gasta muito mais tempo planejando e produzindo comida do que fazendo o balanceamento de dieta, ajustes de lotes e outras coisas assim, né? É bacana Então, você ter essa percepção, que você fala isso para os alunos que estão assistindo a gente aqui, para eles terem a percepção da importância da área, né? não, sem dúvida, porque esse é o grande desafio. Se você não produzir comida barata, você está fadado a flutuar junto com o mercado, que é de Exatamente. altíssimo risco, né? Independente da espécie animal. Então, Pois produzir é. comida barata é, é um ponto importantíssimo. E quem nos permite isso é a forragicultura, né? Pois é. Então, e aí a gente foi se embrenhando e foi ficando, e nós estamos hoje conversando por causa da forragicultura, né, Patrick? É um prazer Exatamente. enorme, então, te receber aqui. Não só, né, ser professor da Universidade Federal do Paraná, não é isso? Não só por causa da forragicultura, mas porque eu tenho uma honra muito grande de receber também aqui no nosso Forragicultura e Pastagem o presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que hoje você está presidente da SBZ, não é isso, Patrick? E para Exatamente. vocês produtores que estão nos acompanhando, se me permitirem, a gente vai gastar aqui uns 2 minutinhos, coisa rápida, só para que o Patrick possa falar qual a importância da Sociedade Brasileira de Zootecnia até para o desenvolvimento da nossa pecuária, né, Patrick? Tem uma importância muito singular a SBZ e eu fico muito honrada de estar recebendo aqui o presidente da SBZ no perfil. Muito bem. A SBZ, para quem não conhece, é uma sociedade científica, né, que vai completar 70 anos o ano que vem. Então, é uma sociedade muito antiga, uma das primeiras sociedades científicas do Brasil, e que ela foi palco de tudo que acontece no campo hoje. Então, para ser bem breve, primeira vez que se falou em braquiária brisanta no Brasil foi na SBZ, né? A primeira vez que se falou em monenzina sódica para bovinos no Brasil foi na SBZ. Então, a SBZ é o palco, né, do que acontece hoje no campo. Antes de chegar ao campo, isso é discutido, é estudado, né, profundamente. Isso acontece na SBZ. A SBZ organiza a reunião da SBZ, que agora acontece a cada 2 anos, uma reunião científica. E a SBZ publica a Revista Brasileira de Zootecnia, que é o nosso periódico mais antigo da zootecnia brasileira, periódico científico, né, que vai completar 50 anos agora, mais de 6.000 artigos publicados e que estão todos disponíveis para acesso gratuito para quem quiser no site. Então entra lá no site da Sociedade Brasileira de Zootecnia, conheça mais da sociedade, conheça mais da revista. A SBZ tem uma importância muito grande na história da pecuária brasileira, né?
Foi ela que promoveu esse desenvolvimento, as discussões do desenvolvimento científico que a gente tem para chegar onde a gente está Tem hoje. que ser valorizado e respeitado, né, Patrick? Em 2021 nós temos um encontro marcado, né? Vamos ter a reunião em Florianópolis, agosto de 2021. Infelizmente, seria esse ano, foi adiado pelo Covid, mas estaremos, numa ocasião mais especial ainda, comemorando os 70 anos da SBZ nessa reunião. Em Beleza pura. Florianópolis, comecinho de agosto. Estaremos lá. Então vamos Muito lá, bom. Patrick. Esse assunto muito interessante, eu acho bacana, todo mundo que acompanha a gente aí, né? Eu faço 24 horas antes da live, eu faço um quadradinho de perguntas. E foi um dos que mais vieram perguntas, viu? O pessoal perguntou demais sobre o tema. Então tem pergunta do Vitor aqui, do Givas, do Ander, do Vargas, da Lorena, da Suzana. Eu já mandei essas perguntas para o Patrick, eu coloquei elas em bloco aqui. Nós vamos tentar responder, pessoal, à medida que ele for desenvolvendo o assunto. Aquelas que não forem respondidas, depois eu pergunto separadamente. Né? Eu gostaria de avisar que nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas, tá, pessoal? Porque o tempo é muito escasso. Né? E aí depois vocês fiquem à vontade para me mandar uma mensagem ali no privado e eu pergunto a Patrick e a gente tenta responder vocês num segundo momento. Tá certo? Então vamos lá, Patrick. É possível produzir silagem de qualidade em pequenas propriedades? É possível, é possível. E eu acho que esse é o objetivo de qualquer produtor, independente do tamanho, né? Produzir uma silagem de qualidade. Embora o pequeno produtor ele possa encarar isso com uma dificuldade grande e fora da realidade dele, muitas vezes não é. O que eu acho que acontece, e daí que está o que eu vejo de mais especial em a gente estar discutindo esse assunto, é que o pequeno produtor, muitas vezes, ele acaba ficando de lado nas discussões, nos informes técnicos, nas palestras. Sempre o foco acaba sendo uma produção grande, e eu penso que o pequeno produtor que vê essas informações acaba se sentindo à margem disso. Ele fala, como que eu vou fazer isso se o professor falou que tem que ter tantos tratores, eu não tenho nenhum? Né? Como que eu vou fazer isso se tem que plantar, tem que usar fungicida, tem que usar... Né? Então as tecnologias acabam afastando um pouquinho, né? Quando eu digo os pacotes tecnológicos, a percepção desse produtor. E na verdade não é isso. A verdade é que a gente tem tecnologia para ser aplicada em qualquer escala. Né? Então, para responder a sua pergunta, eu separei aqui 4 casos, tá? Mas eu queria apresentar um primeiro deles, que é o único caso desses 4 que eu separei, que eu não tenho contato direto, mas que foi me passado pela minha orientada, ex-orientada, Marion, que ela trabalha aqui no Paraná com assistência a pequenas propriedades, mas ela me passou o caso de um produtor, Acho que a Marion tá aqui, Edson. não tá, Marion? Dá um alô pra gente aí. Acho que ela Eu tá aí, imagino que hein? a Marion É. esteja presente. Ela me passou o caso de um produtor de Curiúva chamado Edson Brum. Ele é um pequeno produtor, a propriedade dele tem 11 hectares, ele tem 24 vacas, com produção média de 38 litros. Esse produtor, em 2017, ele foi o campeão no concurso de silagens organizado pela Fundação ABC. Então, numa região onde tem a maior aplicação de tecnologia para a produção de silagem no Brasil, um pequeno produtor familiar que não tem funcionários, trabalha ele com a família, conseguiu ter a melhor silagem campeã do concurso. Né? E segundo a informação que a Marion me passou, em outros anos ele também sempre ficou bem colocado, né, entre as melhores silagens. Então eu acho que esse talvez seja o melhor exemplo para a gente falar e responder sua pergunta. Né? É possível? É. É questão de adaptar as tecnologias para a realidade daquele produtor e ter uma coisa que não custa dinheiro nenhum, né? Que chama capricho. Né? Tendo capricho no que está fazendo, né? Cuidado e sabendo da importância daquilo, talvez seja a chave para esse produtor se destacar e ter uma silagem de qualidade e, mais do que isso, ter o retorno que uma silagem de qualidade pode trazer. Né? Retorno nutricional para os animais, retorno financeiro da atividade. Então, é possível sim.
Eu fico muito feliz de. Na verdade, pessoal, é interessante eu falar para vocês, a escolha do tema ela partiu do professor Patrick, né? Eu deixei ele à vontade para escolher o tema, eu só tinha colocado para ele as coisas que a gente já tinha falado aqui com o Tiago, com o Rafael e com o professor Timão. Quer dizer, o Tiago, né? Carvalho, que a gente só chama ele de Timão. E aí ele que escolheu o tema. Então eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, até porque, Patrick, aqui a gente tem muitos produtores pequenos, médios, né? Que acompanham o nosso perfil. Então, vem muitas perguntas de selagem em relação a isso. E isso que você falou é importantíssimo. Ele não percebe que ele se encaixa no sistema, que ele pode fazer algo grandioso para uma propriedade pequena. Como esse produtor aí, né? Que é ganhar a melhor silagem. E assim, talvez, eu não sei se eu estou falando besteira, talvez até em menor escala você consiga controlar melhor o processo, não? Ou eu estou enganada nisso daí? Eu talvez numa menor escala, o produtor consiga olhar para as dificuldades são outras, mas ele consegue olhar mais próximo para as variáveis, né? A Marion tá aí, ela pode até no chat esclarecer, mas esse concurso aí são mais de 1.000 produtores que participam, né? Então, ser o número um numa região tão rica em tecnologia é realmente uma coisa de questão de destaque. Mas em relação ao que você falou do tema, né, quando sabendo dos colegas que me antecederam e da competência técnica deles, eu quis puxar um tema que eu particularmente tenho um carinho muito grande, né? Eu já fiz trabalhos de extensão com pequenos produtores. Eu acho que eles realmente é onde a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? Transformar a propriedade, né? E realmente devolver um pouquinho o papel social que a universidade tem, né? De devolver um pouquinho de tudo que a gente gera aqui. Então, assim, o meu trabalho com pequenos produtores não é o foco na minha linha de pesquisa, não é o foco no meu laboratório. Infelizmente, a gente acaba trabalhando com tecnologias que atendem muito mais as grandes propriedades, né? Mas eu tenho um carinho muito especial, e aí eu acho que é onde a gente pode dar contribuição, e essa oportunidade de a gente estar conversando e ter produtores ouvindo e tendo ideias, né? E antes de dormir ele vai ficar pensando naquilo, né? Eu acho que o ponto de partida é isso, ele acreditar que é possível, né? E é possível sim, é questão de A saber Marion fazer comentou aqui, certo, você viu aí, Patrick, foram 1.201 silagens avaliadas. É muita coisa, né? Ela colocou ali muita que coisa. nos últimos 4 anos foram 1.200. O Dorgival, queria mandar um abraço para o Dorgival, falou algum comentário de um texto seu, ser zootecnista aí. Só queria deixar aqui rapidamente, Patrick, um parêntese de 3 segundos aqui. Tá rolando aí uma petição, tá, pessoal? Para a gente poder assinar em relação ao encontro que teve aí dos conselheiros do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, para alijar a gente de mais algumas atividades que são próprias da profissão de zootecnista. Tá? O que eu queria dizer aqui, assim como o professor Patrick ressaltou a importância da Sociedade Brasileira de Zootecnia, eu ressalto aqui, como representante da diretora da BZ Minas, a importância da Associação Brasileira de Zootecnias para lutar pela classe. Então, não se preocupe, a BZ está atenta, a gente já está fazendo a petição, está rolando aí nas redes sociais, assinem e nos apoiem. Tá? A gente está muito atento a isso e unidos somos mais fortes. Tá? E não passarão de jeito nenhum, porque se a gente se fortalecer, a gente vai conseguir batalhar nessas frentes, tá certo? Só esse parênteses aqui. Dito isso, Patrick, deixa eu te fazer uma Sem pergunta. dúvida, só um adendo que você falou, recomendo um vídeo que eu vi agora do professor José Neumann também, Uhum. encabeçando o direcionamento, que conseguiu sintetizar muito bem a Muito bem o situação que a nosso gente está sentimento, né? passando, né? E eu recomendo que os colegas que não viram assistam e compartilhem esse vídeo também do professor José Neumann e vamos brigar juntos, sem dúvida. Exatamente, porque juntos somos mais fortes, não é à toa que tem esse jargão, né? E nós vamos conseguir. Patrick, então, dito isso, a gente já esclarecendo, né? A SBZ e a BZ se fortalecendo a zootecnia também. Muitas pessoas perguntaram isso, o Cláudio agora perguntou também recentemente. Existe alguma recomendação relacionada ao tipo de silo que seria aquele que se encaixaria melhor para as pequenas propriedades? Legal ter colocado essa pergunta agora, porque eu acho que é o ponto de partida, É, Janaína. Esse é o ponto de partida. Da minha experiência, a maior dificuldade que um pequeno produtor tem é conseguir associar o tamanho do silo com a taxa de retirada que ele vai ter, né?
Então, eu separei aqui dois casos, na verdade três, né? Eu tinha falado que eu tinha quatro casos, um eu já citei, os outros três que eu acompanhei de perto, os três tiveram justamente esse problema. Porque numa pequena propriedade com poucos animais, a taxa de consumo de silagem é menor, né? Por ter menos animais comendo. Tendo menos animais comendo, o silo precisa ser pequeno, pequeno a ponto de a camada retirada que esse produtor usa por dia seja grande o suficiente para não deixar que o ar penetre numa velocidade maior do que a taxa de retirada. Em outras palavras, um produtor com poucos animais, ele precisa ter um silo pequeno, tá? Para que ele tire 20, 30 centímetros do painel desse silo todo dia, igual um produtor grande de 1.000, 2.000 animais faz, né? Então, a espessura, a recomendação da espessura é a mesma. Quando eu faço isso, né, e numa conta rápida, o produtor vai ver que o silo dele é pequenininho, para ele conseguir tirar aquela espessura mínima. E quando ele vê que ele tem que fazer um silo pequeno, vem uma pergunta, mas eu não consigo fazer esse silo compactando com um trator? Então, eu acho que essa é a base da nossa conversa. O dimensionamento do pequeno produtor é o que difere ele de um produtor maior. Ele precisa ter um silo pequeno. Como vai ser esse silo? O meu silo aqui para produção de silagem para os caprinos que a gente tem aqui no setor. Ele é bem pequenininho, então o dimensionamento é importante. Até porque ele foi projetado há muito tempo atrás, Patrick, até engraçado. Depois até vou te mandar uma foto dele. Ele foi projetado há muito tempo atrás e mesmo se eu quisesse, não teria como entrar o trator. Mesmo se a gente quisesse muito. Né? E isso aí é importante mesmo, porque a gente faz a conta pela camada, ele acabou ficando mais alto do que deveria, e depois a gente sai consertando, né? Então, o planejamento, né, o Patrick, ele assume um papel primordial aí nesse começo, para você não errar o dimensionamento, né? Sem dúvida. Então, planejar, né? Planejar pensando no momento de menor consumo, né? Quando você vai ter menos animais, porque sempre existe uma flutuação de consumo dentro da propriedade. Seja porque muda o número de animais que estão consumindo silagem, seja porque em determinada época o animal vai mais para o pasto, ou recebe algum outro alimento externo e esse consumo flutua. Então, o planejamento tem que considerar um momento de menor consumo. Então, dos casos que eu separei aqui, eu vou falar rapidamente dos três, que talvez os produtores ou os técnicos que estejam aí se enxerguem algum deles. Eu separei três casos que eu acompanhei de perto. Um foi uma propriedade bem próxima aqui em Curitiba, em Campo Largo, um produtor que chamava Seu Belarmino. O Seu Belarmino era muito caprichoso, mas ele tinha 5 vacas. E ele construiu um silo de concreto, com parede, cimentado, bonitinho, porque ele queria ter uma silagem muito boa. O silo dele tinha 2 metros de largura por 1 metro de altura e 20 metros de comprimento. O Seu Belarmino teve 2 problemas. O primeiro, quando ele começou a fazer a silagem, ele percebeu que o meio do silo não compactava, porque o trator andava só batendo na lateral. E aquela fatia do meio não compactava e era a primeira que estragava. O segundo problema do Seu Belarmino, ele viu que em alguns momentos sobrava silagem, a silagem dele apodrecia. Então, quando a gente foi fazer o trabalho lá de assistência, praticamente, sei lá, 3/4 da silagem dele estava podre. Uma silagem de milho, de um milho que ele comprou, ele nem plantou o milho, ele comprou a roça de milho, né? Então foi um investimento grande para um pequeno produtor e ele perdeu quase tudo, para não dizer tudo. Tá? Esse é um problema. O segundo problema era da dona Inês, né? Também no município de Campo Largo, uma pequena produtora com 12 vacas, que trabalhava muito bem, extremamente caprichosa. E ela fazia um silo também com 2 metros de largura, 1 metro, 1 metro e pouquinho de altura e uns 10 metros de comprimento. Só que ela fazia totalmente manual. E era só ela e o marido trabalhando. Então o marido puxava a carretinha, descarregava, eles ajeitavam, pisavam em cima, então tinha um problema de compactação. A compactação era muito baixa. Então ela começava a usar a silagem boa,
do meio para o fim a silagem toda estragava, muito aquecida, apodrecia, porque a infiltração do ar era muito grande no silo dela. E o terceiro caso é de um produtor, essa já é uma fazenda maior, só que é uma fazenda de ovinos, né? Ovinos, animais que ficam maior parte do tempo em pastagem, então comem silagem apenas em alguns períodos, né? E comem pouco. Então, a fazenda do senhor Júlio Pisani, em Palmeira, aqui perto de Curitiba, e Palmeira, não, desculpa, reserva, próximo a Curitiba. E o seu Júlio Pisani, nessa fazenda, quando eu cheguei lá, a silagem estava inteirinha podre, tinha mosca, larva de mosca consumindo, porque a taxa de consumo era muito baixa. Ele fez um silo grande, compactando com o trator, né, seguindo E era todas tudo as de milho, recomendações. Patrick? Esses exemplos que você Toda deu, silagem todos de milho. Os exemplos que eu estou dando são todos com silagem de milho. A silagem dele também, ele perdeu quase toda a silagem, porque a taxa de retirada era muito pequena, mesmo um silo que foi muito bem feito, né? Mas que não adequava à realidade dele. Enfim, nesses 3 casos a gente interveio, junto com os alunos aqui, para trabalhos de extensão, né, pela universidade, para tentar, em cada realidade dessa, resolver e conseguir entregar uma boa silagem, reduzindo as perdas, fazendo com que o produtor consiga usar ao máximo aquele recurso, né, nessas 3 realidades. Então, são realidades de campo diferentes, problemas diferentes, mas que eu acho que muitos produtores enfrentam. E para cada uma delas existe uma possibilidade de solução. Tá, aí o pessoal está comentando muito aí do silo do tipo cincho, né, para pequenas propriedades rurais. E aí teve uma pergunta também, emendando aqui, o Patrick, qual seria o piso, o melhor piso para o silo trincheira ou então de superfície? Aí se você puder Muito bem. comentar sobre esses tipos de silo aí para ser melhor os resultados, né, da silagem. Vamos. Bom, primeiro em relação ao piso, o melhor é um piso concretado, tá? Sem dúvida. Mas não significa que sem ele você não consiga fazer uma boa silagem. Então isso é importante que o produtor tenha em mente. Ele pode fazer uma silagem muito boa direto na terra, tá? Desde que ele esteja num lugar bem drenado, que não vai acumular água, que ele consiga trabalhar bem, né? Então as perdas vão ser mínimas naquela camada de contato, que não são muito diferentes das perdas que acontecem no próprio concreto, tá? Então naquela transição, porque o concreto também é poroso à umidade, ao ar. Então não... se o produtor tiver uma estrutura melhor de vedação, ótimo. Mas não é isso que vai fazer a diferença da água para o vinho, por assim dizer. Tá? É importante que ele tenha isso em mente. Então, alguns produtores usam lona para forrar pela terra. A lona funciona bem, né? Desde que a silagem não esteja muito úmida, porque senão essa silagem vai encharcar na parte de baixo e a perda acaba sendo maior até do que se não tivesse a lona, né? E a lona dificulta um pouco na retirada, principalmente a retirada manual com garfo, né? Então ele tem que pensar aí o quanto vale a pena. O silo cincho, eu nunca trabalhei diretamente com ele, tá? Vou deixar claro, nunca pessoalmente trabalhei com ele. Mas ele é mais uma alternativa para você conseguir ter uma boa compactação. Então, para quem não conhece, o silo cincho é um silo com parede móvel, né? Então, redondo ou retangular, eu faço uma parede móvel que me ajuda a compactar, né? Depois de bem compactada aquela forragem, tiro essa parede, né? Esse anteparo, cubro com lona e faço a vedação, né? Então não é diferente do que eu conseguiria fazer, por exemplo, num pequeno silo de trincheira, né? Ou é até melhor do que num silo de superfície. O que é importante, assim, não é o tipo de silo que vai dar a qualidade da silagem. Eu posso ter uma silagem muito ruim numa trincheira e excelente num silo aéreo sem paredes. Depende Tá? muito da compactação. É claro que a gente está partindo aqui do princípio, gente, que a forrageira que você está ensilando ali, né, o material original, ele está no ponto correto, não é isso, Patrick? A gente está Então, partindo desse princípio. A gente está aqui contando uma história, esperando que os produtores acreditem que é possível fazer uma silagem de boa qualidade numa pequena propriedade, mesmo numa escala bem limitada de maquinários e
e infraestrutura. O Né? William comentou aí que Para ele que já isso viu. Desculpa, Patrick, desculpa. O William tá, comentou tá, aí que ele não, já viu propriedades que tem fizeram o silo tipo cincho, um para cada dia, né? Para oferecer. Então, tudo depende né, de como o produtor quer fazer também o fornecimento, né? Se tiver uma silagem de boa qualidade, até que não pode fazer isso. Se tiver mão de obra para fazer isso na época que estiver ensilando, pode fazer isso, né? Não excelente. deve ter nenhum impedimento, né? É aquilo que a gente falou, né? Para que isso aconteça, são etapas que têm que ser seguidas e dentro da realidade daquela propriedade, né? Sim. Então, por exemplo, uma propriedade que quer ter uma silagem de excelente qualidade, né? E que ela quer ter uma flexibilidade de uso. Eu vou usar 3 dias, daí depois o animal vai para o pasto, daí eu fico uns dias sem usar, quero usar de novo, eu vou usar só para animais que vêm para maternidade, enfermaria ou manejo. Enfim, esse cara pode fazer silagem, por exemplo, em tambor, tá? Essas barricas de plástico, com uma silagem excelente, espetacular, né? E ele consegue fazer isso relativamente rápido. Essa barrica ele pode usar por anos e anos, então, apesar do investimento maior no começo, e dependendo de onde ele conseguir isso, consegue-se até num custo bom, isso dura muitos anos. Então, Pode rolar para é uma qualquer lugar, né, alternativa. Patrick? Né? Se ele Rola tiver para como qualquer. guardar e gente para pisar em cima, ele faz silagem para resolver os problemas pontuais assim excelentes. Né? E esses Então, sacos alternativas agora, tem Patrick, que muito. o pessoal tem vendido aí para poder fazer silagem, o que você diz disso? Tem funcionado? O pessoal está perguntando aqui também. Ó, o que eu tenho visto como mais comum é a reensilagem em sacos. Então eu faço um silo trincheira, né? Porque qual que é o problema de eu fazer uma silagem dessa em saco, por exemplo? O processo ele é lento, então a minha colheita tem que ser lenta. Eu não consigo colher muito de uma vez, porque eu não posso deixar a forragem picada esperando para eu encher os sacos. Né? Então, ou eu tenho uma estrutura, por exemplo, tem máquinas que servem para isso. A máquina enche o saco, compacta. Beleza. Só que a minha velocidade de colheita tem que ser compatível a essa. Né? Então, se eu tenho disponibilidade, vou lá, colho uma linha da minha roça de milho, faço sacos, vou lá, colho mais uma. Beleza. O que eu tenho visto como mais comum é faz um silo grande e depois retira e reensila nos sacos. Né? Isso é feito mais por quem quer comercializar. Né? E a silagem fica excelente. Se for um saco de boa qualidade, logicamente o saco não pode rasgar, não pode ter troca de ar, porque o ar é o grande inimigo da silagem. Às vezes tem roedor que acaba roendo o saco, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É a questão do No capricho. transporte, carrega, põe, né? Então, assim, tem que ser um saco bom, um saco resistente, né? E sobre a Mas o maior realocação problema... de silagem, tem uma live que a gente fez aqui, que está disponível lá no canal do YouTube, viu, pessoal? Só sobre realocação de silagem, só sobre esse assunto que está Legal, bem, então, bem, pena o bem pessoal dar falado. uma olhada Dá lá. uma olhada. Desculpa, Patrick, Excelente. pode continuar. Não, então assim, o que eu vejo como maior problema é assim, sincronizar a colheita com o enchimento desses sacos. Se a estrutura que o produtor tiver de pessoas e tal, a organização dele permitir que vai colhendo e vai ensilando, um saco plástico bem vedado, ele vai funcionar tão bem quanto um silo, né? O que o produtor, agora eu vou trazer um pouco de ciência, né, dos conhecimentos que a gente gera no nosso laboratório que podem ser aplicáveis numa condição dessa. O produtor tem que saber que quando ele faz uma silagem, ele compacta para expulsar o máximo do ar, seja numa big de uma trincheira, seja num saco plástico, o oxigênio que fica lá, ele vai ser consumido cerca de 2 a 3 horas. Esse oxigênio desaparece completamente. Se aquele material estiver bem vedado, esse oxigênio vai ser respirado, vai liberar gás carbônico e inicia-se o processo de conservação. Então, basicamente, é esse o conhecimento que ele tem que trazer. Né? Então, mesmo se a compactação não for das melhores, mas a vedação for muito boa, para que não entre mais ar nesse material, ele vai se conservar muito bem, mesmo num saco plástico. Tanto é que a pesquisa em muitos... No nosso laboratório a gente não faz, mas muitos laboratórios no mundo fazem experimentos com silagem em saquinho plástico, com 1 quilo.
né? E aquele dado é extrapolável e representa um silo grande de trincheira de, né, 2, 3, 5 mil toneladas. Né? Tá certo. Ô, Então, Patrick, deixa eu aproveitar para poder fazer já um paralelo em relação ao tipo de forrageira que a gente vai utilizar para fazer esse processo de cincelagem em pequenas propriedades. Então, o Rodrigo Fulgês, que é um produtor que a gente acompanha e está sempre nas nossas lives, perguntou qual seria a melhor relação custo-benefício. Essa história do capiaçu, sorgo boliviano, né? O pessoal perguntou aqui do sorgo boliviano, silagem de capim, perguntaram se pode ter mistura de capim, né? Se pode misturar leguminosa com capim. Então, vou deixar você à vontade para poder explanar aí sobre essas perguntas todas que eu juntei. legal. Bom, Janaína, estudo é muito complexo, né? Dá uma Poder outra live, pode, né? daria para a gente falar só das misturas. Poder pode, não tem problema, tá? Você fala, o que é o melhor custo-benefício? O melhor custo-benefício é o que o mundo inteiro faz, silagem de milho, tá? Desde o pequenininho até os maiores Desde que produtores bem do feito, mundo desde inteiro. da lavoura, né, Patrick? Aí entra um parênteses, né? Que a pergunta que o produtor tem que fazer, eu consigo plantar e conduzir bem uma lavoura de milho? Né? Eu vou conseguir colher ela, plantar na época certa, usar a semente certa, fazer os tratos culturais que o milho precisa, né? E colher na hora certa? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, o milho é o caminho e não tem nada melhor do que ele. Né? Só que em muitas realidades não é assim. O cara depende de máquina emprestada, ele depende da máquina, né, alugada, da prefeitura, e muitas vezes vai furar o planejamento e por mais que ele tenha vontade e dedicação, ele não consegue fazer uma boa silagem de milho. Né? E daí ele tem outras opções que são muito mais viáveis. Né? Então entram todos os capins, a cana-de-açúcar, que já foi muito discutida, né? A gente fez uma live há algum tempo atrás falando de silagem de cana-de-açúcar e retomando um pouquinho sobre ela. Né? Então tem várias alternativas. Na pequena propriedade, existe essa possibilidade. O cara tem um pouquinho de milho, mas ele também tem capim elefante, ele quer fazer junto. Se a estrutura de colheita dele permitir, né? Ou seja, se ele não for perder tempo tirando a máquina do milho, vai, colhe o capim elefante, volta para o milho, né? Ele pôr na balança. Né? Faz um e faz outro também pode, só que ele tem que pensar depois, lá na frente, na hora de utilizar. Se ele começa um silo com um e com outro, ele vai ter uma variabilidade na qualidade daquele material. Isso vai influenciar no balanceamento das dietas, vai influenciar na produção dos animais. Então são muitos pontos. Do ponto de vista exclusivo da silagem, não tem problema nenhum, né? Misturar milho com capim, com leguminosas. Não tem nada que eu vou falar, não, isso vai estragar o processo, né? Quanto, por exemplo, se eu misturei, eu tenho um pouco de milho e tenho muito de um capim-elefante ruim, logicamente a mistura Vai toda vai pegar. ficar pior do que seria o milho. Né? Então depende, se eu misturo. Aquilo que a gente sempre fala e que eu vou reforçar aqui, tenho certeza que meus colegas que antecederam aqui com você falando de silagem falaram isso também. A silagem, o processo nunca vai melhorar a qualidade da forragem que eu coloco no silo. Né? Esse é o ponto de partida. Então eu posso misturar, pode misturar um monte de coisa. Né? Eu já fiz silagem de casca de banana, eu já fiz silagem de palma forrageira, eu já fiz silagem de resíduo de palmito pupunha. Né? Todos esses materiais, né? Praticamente qualquer vegetal úmido tem possibilidade de ser conservado como silagem. Se for bom, vai dar uma silagem boa, se for não tão bom, né? Vai dar um material não tão bom, partindo do princípio que eu controlei todo o resto e que eu não tive perdas. Porque o contrário existe. Eu posso pegar uma planta de milho excelente e terminar com uma silagem muito ruim. Né? Então, o contrário existe, dependendo de como eu realizei o processo. Tá, ok. Espero que tenha respondido todos vocês aí. Uma pergunta aqui, um pouco mais solta, eu não consegui agrupar, tá, Patrick? O capiaçu, a silagem de capiaçu, ela resseca, isso é uma observação do produtor, ela resseca mais no coxo do que a silagem de milho. Tem alguma explicação científica para isso?
Boa pergunta. Eu vi que você tinha me encaminhado e eu pensei um pouquinho sobre esse assunto. Bom, não sei nem dizer se é verdade ou não, então se o produtor tá falando da Tá? realidade de campo dele é porque ele, né, ele observou e viu que sim. E não sei te dizer o porquê, né? Ah, talvez, assim, todas as frações que são pequenas, por exemplo, uma silagem tem mais folhas, frações menores, elas desidratam mais facilmente do que né, uma fração maior. Amido retém mais água, toda a parte do colmo da planta retém mais água, né, na planta e na silagem. Mas eu não sei, né, não sei, sinceramente, não sei nenhuma explicação mais aprofundada do porquê disso. A Juliana fez uma pergunta aqui, Patrick, eu achei até bem interessante, acho legal a gente falar isso para o produtor, né? Ela quer saber se dá para comparar mesmo, de fato, esses cilinhos experimentais que as universidades, os centros de pesquisa utilizam com um silo grande que eles vão utilizar na propriedade, com algum o resultado, com algum inoculante, algum aditivo, dá para a gente fazer essa transposição do resultado? Essa é uma pergunta bem interessante e ela é alvo sempre de discussão, né? Se eu uso um produto que ele funciona muito bem, né? Ah, não. A condição é a mesma do campo. Se não funciona, daí põe a culpa no silo Não sei. experimental, né? Então, assim, depende de que eu estou comparando. Um silo experimental é uma realidade praticamente ótima, né? De compactação, de vedação, né? Ele seria o equivalente a um grande silo muito bem feito, né? Um grande silo que eu digo, um silo de grande É, escala muito bem muito feito. perfeito. Agora, por exemplo, se eu vou comparar isso com um silo em propriedade onde o manejo não é tão bom, a realidade no cilinho de laboratório ele é muito maior. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte: o mundo inteiro considera como uma unidade mensurável para qualquer variável silo experimental em relação ao silo de fazenda. Tá? E quando a gente mede composição, né, tem até uma. A gente fez alguns anos atrás aqui uma dissertação de um orientado meu, Severino Pinto. Fizemos ao mesmo tempo mini silos e silo trincheira, né? Ele trabalhou com carneiros e fizemos a comparação, vamos ver, né? Então foi enchido ao mesmo tempo, né? Trabalharam mais de 20 pessoas nesse experimento, fazendo silo grande e pequeno. Bateu assim a composição muito próxima. Então não tem variações, né? Depende. Se eu comparar algo muito bom com algo muito Muito ruim. ruim, independente de que lado que eu esteja comparando, vai ser diferente. Mas não é para acontecer. Tá, ok. O Robson fez uma pergunta bastante interessante também, o Patrick. Como que o pequeno produtor avaliaria a qualidade da silagem dele? Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Né? Normalmente, qualidade está relacionada, né, ao enviar uma amostra para o laboratório, esperar o laudo e comparar com algo. Talvez o melhor exemplo para a gente ver uma avaliação em condição de campo seria um método que os alemães utilizam como um método oficial, avaliando a silagem simplesmente baseada em aspectos sensoriais. Cheiro da silagem, né? cor, Cor. né, textura, e com isso eles dão nota e comparam a silagem. Tá? Então o que um produtor pode fazer? Se ele quiser ter, e normalmente é o recomendado, ele quer ter valores precisos para que ele possa comparar esse material, balancear as dietas, ele tem que mandar para um laboratório. Mas o que o produtor deve, em primeiro lugar, ver? Aspectos, uma silagem boa, bem feita, ela não tem, por exemplo, uma camada preta de silagem apodrecida na parte superior do silo, o que é muito comum, mas é evitável. Né? Uma silagem bem feita, ela não tem escorrimento de efluentes, né? Então o cheiro dela é agradável em todas as frações. Ela não está quente, então ela tem que estar com a temperatura aí equilibrada com o ambiente. Toda vez que ele põe a mão e sente que a silagem está quente, é que tem problema. Tem algo errado. Tem algo errado. Então acho que isso é muito mais importante do que qualquer variável bromatológica laboratorial. Né? Então, a silagem não está esquentando, significa que o processo foi bem feito, que a taxa de retirada está bem feita. Né? O próprio consumo dos animais é um bom indicador de qualidade e que o produtor consegue perceber
né? Até quando ele muda de um silo para o outro, ele vê variações de consumo que indicam, né, a percepção dos animais em relação à qualidade. Então, assim, as variáveis laboratoriais, elas te dão parâmetros objetivos e comparáveis, Ok, tá? tá. De ano para ano dentro da mesma propriedade, entre vizinhos, entre regiões, né, no universo maior. Mas variáveis de ele pegar, cheirar, sentir, né? Está com cheiro mais de acético, um cheiro que azedo, mas que irrita o nariz, né? Às vezes é inadequado, né? Um cheiro já das aminas, que é aquele cheiro podre, um cheiro que incomoda, né? Que se é ruim para você, vai ser ruim para a vaca também. Não Fermentação tenha errada, né? dúvida disso, né? Significa que processos inadequados aconteceram e que precisam ser melhorados e evitados no ano seguinte. O importante é o produtor ter isso bem registrado, né? E não só na cabeça, mas que ele consiga registrar para que ele vai evoluindo e que o ano que vem a silagem dele seja melhor até do que a desse ano. O objetivo é esse, né, Patrick? Sempre... E vamos combinar que um cheiro de silagem bem feita é bom, né? Eu sou É, suspeita para falar, mas eu gosto bem, viu? e o contrário também, o cheiro de uma silagem que é desagradável para a gente, o animal percebe, né, no mesmo momento. E ele só Sim. vai comer aquilo lá se ele estiver preso sem outra opção, né, O, de o, alimento. E mesmo assim ele vai comer o mínimo possível. Patrick, 3 pessoas, eu mandei uma ou duas para você só, mas já chegou mais depois. 3 pessoas pediram para você falar rapidinho sobre a silagem de girassol. Compensa? Janaína, eu também não tenho nenhuma experiência prática no girassol, tá? Então o que eu vou falar aqui é repassando o conhecimento que veio de outros lugares. O que eu vejo como, né, o que dizem como grande problema do girassol é a condução da cultura, né? Então, produzir o girassol é mais difícil do que fazer a silagem. Então, é muito recorrente a gente ver trabalhos de pesquisa, o pessoal em universidade, né, testando e novas variedades, sementes de girassol importados, normalmente vêm da Argentina para o Brasil, né, e daí saem algumas pesquisas, alguma coisa. Mas é muito raro de ver no campo, tá? Então eu mesmo, assim, não me recordo de ter acompanhado alguma propriedade, olha que eu rodo até bastante, né? E de ter visto silagem de girassol em uso, né? Tá. Então, assim, ó, eu vou falar num, talvez alguém possa até se ofender com o meu comentário, mas não é esse meu intuito. Se fosse algo muito bom, todo mundo faria, né? Eu uso mais Eu ou também menos falo essas coisas. esse raciocínio reverso. É um negócio tão raro de ver, né? Ou é porque ninguém ainda sabe que é muito bom, ou porque muita gente já tentou e viu que Que não não funciona. vale tanto a pena. E Então, assim, abacaxi? Nessas andanças suas, você já viu de abacaxi? Que aí o Gustavo está perguntando. eu não vi de abacaxi, tá? Mas o abacaxi, eu já vi de laranja, já fiz de laranja, de casca de laranja, né? Eu acredito que o abacaxi seja semelhante, por ter muito açúcar, dá uma silagem muito boa. Então fermenta muito bem, né? E uma silagem que tem resíduo de carboidratos que normalmente os animais consomem muito bem. Eu creio que o abacaxi possa ter algum problema de álcool, pelo excesso de açúcar, mas eu estou falando também sem nenhum conhecimento, né? Então ainda não tive a oportunidade de visitar. Eu vi algumas coisas há um tempo atrás no Tocantins de silagem de resíduo de abacaxi, fiquei bem interessado, mas eu ainda não tive oportunidade de ver. Mas é um material que tem tudo para fermentar muito bem, né? Talvez como a cana, um excesso de açúcar possa levar a alguma fermentação indesejável. Eu tive uma experiência com silagem de abacaxi, Patrick, se me permita compartilhar com você, mas eu não estava aqui na universidade quando o professor Fernando Leonel fez a silagem. Quando ele fez a silagem, eu não estava. Quando eu cheguei, a silagem já estava pronta. Ele já tinha feito parte do experimento dele, sobrou um silo, aí nós trouxemos as cabras para o nosso setor de caprinos, e na época que elas chegaram, a gente estava com um problema de planejamento forrageiro, porque foi uma doação, a gente não estava preparado para receber, e acabamos abrindo os silos, né, com a silagem de abacaxi, do resíduo da cultura do abacaxi, do professor Fernando Leonel, e assim, os animais comeram muito bem, né, eu tive o desempenho, os animais chegaram muito magros, né, na época foi a doação, o Luciano Povesan, que está acompanhando a gente aqui, lembra dessa época,
E foi muito bom, assim, a recuperação dos animais foi muito rápida, o consumo foi muito bom, sabe? Eu fiquei muito satisfeito, o cheiro estava muito bom, muito agradável, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, mas eu não tenho experiência com o processo, sobre só a abertura do silo para o consumo de caprinos, também, que é algo completamente diferente. Qual a sua experiência com silagem de abacaxi com caprinos, né? Uma coisa assim, uma mosca branca, né? É muito difícil encontrar alguém que já tenha participado de um processo desse, né? Ô, Patrick, o pessoal fez uma colocação, alguém escreveu um texto aqui no chat que eu achei muito interessante, e eu queria falar isso com você. Você comentou que você já trabalhou com silagem de palma. Alguém comentou aqui qual é a sua experiência com silagem de palma, se deu certo, porque a impressão da pessoa que comentou, por favor, gente, eu esqueci o nome, eu tinha até anotado, mas não estou entendendo minha própria letra, desculpa, tá? A pessoa, ela comentou aí que a silagem de palma forrageira, ela acaba fazendo com que a palma perca um pouco do objetivo dela no semiárido. Qual é a sua percepção com a silagem de palma? Tá. A minha realidade da silagem de palma foi uma realidade dentro da universidade aqui. Embora eu esteja em Curitiba como professor de forragicultura, eu tenho 100 canteiros, né? Se tiver alunos meus participando aí já trabalharam, onde a disciplina de forragicultura acontece. E entre Deixa eu só falar um todos negócio eles aqui. eu Ó, também tenho palma forrageira. Os meus alunos que estão assistindo aí, olha, galera, nós estamos com 82, ele já tem 100. A gente tem que plantar o resto lá, hein? Tô brincando, Patrick. Tá faltando um monte tem ainda que ter para coisa plantar. para ver, né? Para ver e para mexer. Então, a minha realidade foi essa. Eu fiz a silagem dessa palma porque eu ia ter que cortar ela, né? Ela já estava grande, a gente precisava limpar, então eu cortei essa área e eu quis aproveitar e fazer uma silagem. Então, eu fiz uma silagem da palma junto com a braquiária, que eu já tinha uma braquiária que já estava bem passada, bem mais seca, né? Então, a gente fez uma correção e eu fiz. Foi um material que ficou assim, ele ficou interessante, a palma ela fica muito mole, né? Então é uma consistência meio estranha. Mas é uma realidade bem local. O que eu posso dizer assim, fermentou bem, né? Sendo uma silagem de uma braquiária já bem seca, acho que a palma agregou umidade e carboidratos solúveis, então deu uma fermentação interessante, a gente não evoluiu com análise, não era pesquisa, era simplesmente curiosidade, tá? Entendi. Aqui dentro, para ver. Então, minha A sua experiência foi experiência. essa. Então, eu acho que assim, extrapolar numa condição grande é a mesma coisa, né? Não faz muito sentido do ponto de vista de você tirar uma palma que está pronta para o consumo e ainda fazer o processo. Mas, às vezes, uma oportunidade de comprar uma área de palma de alguém que precisa desfazer da área, ou você cortar tudo para uma manutenção qualquer que seja na área, ou você ensila ou você, né, perde. Eu não sei se a palma dá para desidratar e se vale a pena, mas ensilar é possível sim, mas precisa de uma fonte de fibra junto para que esse material consiga, né, Ok. O meu aluno aí, o melhor. Anderson Torga, me avisou que o nome da pessoa que fez a pergunta foi o Alisson. Então, um abraço pro Alisson aí. Desculpa, eu esqueci seu nome. O pessoal aqui do meu rancho fez uma pergunta. Ô, Patrick, você até me permite responder, né? Não entendo muito do assunto, mas é porque eu já fiz uma live aqui com o Rafael Amaral. Ele falou sobre o uso de inoculantes. Então, eu queria pedir para vocês assistirem a live que eu fiz com o Rafael Amaral, que ele falou especificamente sobre o inoculante e, inclusive, fez duras críticas a essa questão da utilização do Yakult, que o pessoal tem utilizado para poder favorecer o processo fermentativo. Né? Então, ele critica no sentido de que todas as bactérias que a gente utiliza para poder fazer esse processo, né, da inoculação, Patrick, são bactérias selecionadas, próprias para esse propósito, não é isso? E aí, então, eu convido vocês a assistirem essa live que está disponível lá no canal do YouTube, que foi feita com o Rafael Amaral. Aí, se você quiser fazer alguma complementação, Patrick, sobre isso. Assim, o inoculante é a área que a gente mais trabalha na pesquisa, né? E para pequenos produtores, o cara que vai fazer pouco, né? Às vezes é um investimento alto, né? E que muitas vezes ele não sabe se vale a pena, né? Então, assim, já tem essa live, eu não vou me detalhar falando de inoculante, a gente tem uma experiência gigantesca aqui, gerando dados, tá? Mas o que eu quero falar? Eu vi essa história do Yakult também, que foi um negócio meio, né, veio de um achismo sem muita base, mas vamos voltar a falar de ciência, né? Existem trabalhos publicados utilizando suco da própria silagem prensado como inoculante, tá? E que normalmente é uma realidade. Trabalhos japoneses, né? Focando também em pequenos produtores. O cara pegar, putz, eu tenho uma silagem aqui que está muito boa, significa que bactérias boas cresceram,
né? Existe essa possibilidade de extrair aquilo, de multiplicar e usar como inoculante, tá? Então, enfim, eu não vou me detalhar nisso, mas estou falando assim, existem outras alternativas também, né? Tem coisas que não fazem nenhum sentido, mas tem coisas que fazem algum sentido e que para algum produtor pode ser, funcionar. né? Pode ser uma boa possibilidade, ele tem que, né, computar isso, mas o inoculante, ele sendo caro, não necessariamente ele não traz retorno. Então, também, eu não vou dizer que não cabe a um pequeno produtor, mas cabe sim uma análise bem criteriosa nessa tomada de decisão. Ok. Aqui, o Aurélio mandou essa pergunta algumas vezes, coitado, eu não li. Vou ler agora, tá, Aurélio? Mesmo na pequena propriedade, pode ser feito um silo grande que atenda por 2 anos, duas secas, na verdade, né? E usar a área para outra finalidade, fazendo uma rotação, ou isso não seria vantajoso? Bom, o que ele falar, assim, o tamanho do silo, da área de painel, a frente do silo, vai depender de quanto você está retirando por dia. Esse é o ponto de partida, né? Você tem que fazer a conta para tirar 20, 30 centímetros por dia. Um silo muito grande numa condição dessa seria um silo pequeno para atender os animais e comprido, que E fosse vai durar embora. 2 anos, né? Então, nesse caso, não faça um comprido, porque o ar vai entrando e no longo prazo isso vai ser ruim. Faça vários silos menores. Menores. Um silo, um silo bem feito, ele dura muitos anos. Enquanto não entrar ar nem água, tá? Então, numa realidade de campo, vamos falar em 3, 4 anos, um silo muito bem vedado, é possível, tá? Então, para aproveitar uma cultura, uma oportunidade, mas daí vale a pena fazer assim, mais silos menores, tá? Do que um silo muito grande. Agora, a área do painel vai depender da taxa de retirada, né? Que basicamente é quanto de forragem eu vou usar por dia, por animal, vezes quantos animais eu vou alimentar, né? Isso vai me dar a necessidade. Eu preciso de 100 quilos de silagem por dia. Vamos pensar numa realidade bem pequenininha, tá? Em 100 quilos de silagem por dia, se o cara tem um silo com parede que ele vai atingir 600 quilos de matéria, 600 quilos de forragem por metro cúbico, tá? Então, num metro cúbico, 600 quilos, se ele precisar de 100, é um sexto de um metro cúbico, né? A espessura retirada, ele precisa de uma espessura maior. Então, tem que ser menos de um metro quadrado de área desse Perfeito. painel, né? Então é um cara que, no fim das contas, a melhor solução para ele seria fazer em tambor, por exemplo. Exatamente. Né? Depois eu vou deixar meu contato, eu posso ajudar quem precisar dessas contas aí. É nossa Do obrigação. dimensionamento, essas contas caem nas provas, né, Patrick? Isso aí, Todas as contas continha caem de na prova. prova. Ô, pessoal, eu vou abrir aqui as perguntinhas, que a gente só está 4 minutinhos para encerrar aqui, mas antes eu gostaria de avisar vocês que na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no perfil Floricultura e Pastagem, nós vamos estar recebendo a doutora Cacilda Vale para falar sobre o histórico e a importância das braquiárias no Brasil. E na outra quinta-feira, dia 6 de agosto, o professor Cila Carneiro vem falar para a gente um pouquinho sobre transformando ciência em prática. Então, estou com uma expectativa muito boa para as 2 próximas lives aí. Né, Patrick, só gente de peso, Patrick aí engrossando esse time. Eu estou muito feliz com a repercussão que o canal tá tendo aí. Eu estou bem, bem contente com isso. Eu vou abrir as perguntinhas, que a gente só está 4 minutinhos aqui, viu, Patrick? Vamos ver o que tem aqui. Nossa, acho que você consegue ler aí. Qual é a mais barata? Qual é a melhor silagem de capim? Acho que ele já respondeu isso mais ou menos, né? Viabilidade de utilização de inoculantes. Aqui, Patrick, rapidinho aí. Você conseguiu ler aí? Pontos de colheita do milho e do sorgo. Essa daí é igual aquelas entrevistas papum. Papum, você tem que falar rapidinho para dar tempo. Isso é 30 a 35 de matéria seca, não tem o que inventar. Então, beleza pura. Eu não sei se eu vou conseguir. Você consegue ler aí? Silagem de sorgo BMR. Não tenho experiência com BMR ainda, tá? Mas praticamente não muda nada em relação à produção de silagem. Talvez mude alguma coisa da parte agronômica e os cuidados com o tombamento dessa planta. Beleza. Quais os cálculos que devem ser considerados para estimar o custo de produção da silagem? Basicamente, o quanto custou a lavoura. Segundo, quanto custou o processo para fazer silagem. E terceiro, mais importante, mais difícil, quanto perdeu.
Tá? Normalmente o produtor sabe quanto custa a lavoura e quanto ele gastou, mas ele não sabe quanto perdeu. O quanto perdeu é que vai dar quanto custou a tonelada da silagem efetivamente produzida, né? Então, se ele fizer tudo bonitinho, ele vai perder aí 15 a 20%, tá? E isso vai ser o que vai subir no custo dele, somando campo e mais o processo. Tá? Quando eu falo processo, é compactação, transporte, lona, funcionários e todo o resto. Custo é caso a caso, muitas variáveis. Beleza pura. Patrick, a gente está a 2 minutos aqui, então eu vou deixar para você finalizar. O Instagram já abriu a contagem, a live vai cair. Então, eu já te agradeço muitíssimo, muito obrigado mesmo por ter compartilhado todos os conhecimentos. Eu fiquei muito contente de você ter aceitado de primeira. A gente não se conhece pessoalmente, mas gostei muito de você ter participado aqui com a gente. Aprendi um bocado e tenho certeza que muita gente aprendeu. E para vocês, pessoal, fica aí meu agradecimento por estarem sempre acompanhando as lives, sempre batendo 200 aí. Eu estou muito contente, muito feliz. A gente for olhar, vai dar 700, 800 pessoas, né, com um pico de 200 aí assistindo ao mesmo tempo. Então, Patrick, muitíssimo obrigado por você ter compartilhado com a gente e deixo aí para você finalizar. Eu que agradeço, Janaína, a oportunidade aqui. O tempo voou, né? Senão foi muito agradável. Eu queria deixar meu e-mail, né? patrics@ufpr.br, da Universidade Federal do Paraná. Eu costumo dizer que a gente responder e ajudar, né, esclarecer produtor não é nenhum favor, é nossa obrigação, né? Obrigação. É um pouco do retorno que a gente dá. Então, eu costumo dizer que não é nenhum incômodo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Então, quem tiver dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição. Né? Agradecer a oportunidade aqui, né, de discutir, esclarecer as ideias. Foi bastante agradável todo esse momento. Eu espero que eu possa ter colaborado com alguns. Com certeza que você colaborou. Muitíssimo obrigado, viu, Patrick? Pessoal, quem tiver interesse em assinar a petição, pode me chamar no privado lá, que eu mando o link para vocês assinarem lá, a petição da BZ, tá certo? Para a gente se unir e se fortalecer. Patrick, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite, até semana que vem. Valeu mesmo. Um abraço para todo mundo aí, Patrick. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigadão, boa noite. Boa noite.